Em Minas Gerais, numa tarde de outono de 1878, uma mulher foi jogada para fora da única casa que lhe restava no mundo. Sua pequena trouxa de pertences, tudo o que possuía, foi atirada na lama em frente à mansão, diante dos olhos de todos. A acusação era falsa, a humilhação era pública, e a sentença havia sido proferida por uma mulher que sempre soube exatamente como destruir quem não podia se defender. E ainda assim, ali está o que vai te surpreender. Ela não chorou, não implorou, não se encolheu. Simplesmente pegou sua trouxa, sacudiu a lama devagar, ergueu o queixo e começou a caminhar. Acontece que havia alguém observando tudo daquele terreiro. Alguém que ninguém esperava que estivesse ali. E o que ele viu naquele momento mudou a vida de todos que habitavam aquela fazenda. Para sempre. Você já foi expulso de algum lugar onde fez tudo certo? Já foi julgado por alguém que deveria te proteger? Me conta de onde você está assistindo essa história hoje e me diz o que você teria feito no lugar de Amélia. O Alto Paranaíba, em 1878, não era um lugar que perdoava fraquezas, especialmente as femininas. A região respirava poeira vermelha, café maduro e hierarquias tão imóveis quanto os morros cobertos de mata que dividiam as propriedades dos ricos das estradas dos pobres. O sol de outono dourava os cafezais em fileiras perfeitas e ordeiras, mas por baixo dessa beleza controlada havia uma lógica brutal e silenciosa. Cada pessoa sabia exatamente qual era o seu lugar, e quem ousasse questionar essa ordem pagava um preço alto demais. As cercas de arame farpado não marcavam apenas os limites das terras, marcavam o que era permitido imaginar para si mesmo. Amélia Souza Ferreira tinha 26 anos e conhecia aquela lógica melhor do que ninguém. Viúva havia 3 anos. Seu marido, um feitor honesto chamado Benedito, havia morrido de febre tifosa antes que pudessem construir qualquer coisa sólida juntos. Ela não tinha família para recorrer, não tinha dote acumulado, não tinha o amparo que a sociedade daquela época exigia de uma mulher para considerá-la digna de respeito. O que tinha eram mãos habilidosas, uma ética de trabalho que envergonharia homens 2 vezes mais fortes e uma dignidade quieta, do tipo que não pede atenção, mas também não aceita ser pisada. Desde que o luto a deixara sem teto e sem renda, Amélia trabalhava na fazenda das Bromélias como ama de casa e cozinheira. Era ela quem acordava antes do sol nascer para acender o fogão de pedra e preparar o café forte que alimentava os peões antes da lida nos campos. Era ela quem mantinha a casa grande em ordem impecável, os panos brancos sempre alvos de tanto esfregão, as tábuas do assoalho reluzentes de cera de carnaúba, aplicada com paciência metódica toda sexta-feira de tarde. Era ela quem fazia o pão de queijo, aquele de cor dourada por fora, macio e quente por dentro, com o perfume que invadia os corredores da mansão e chegava até o terreiro, reconhecido em toda a região como o melhor que qualquer pessoa havia provado. Seus cabelos castanhos, com reflexos de mel, eram sempre trançados com capricho e presos sob uma touca de pano escuro, emoldurando um rosto de traços suaves, nariz pequeno de ponta levemente arrebitada, lábios cheios que raramente sorriam, mas que quando o faziam, transformavam completamente a feição, maçãs do rosto altas que ruborizavam com facilidade nas situações inesperadas. Mas eram os olhos cor de âmbar que as pessoas notavam e depois não conseguiam esquecer. Grandes, atentos, de cílios compridos, com uma tristeza antiga, instalada em algum canto fundo que parecia anterior ao próprio luto de Benedito. Como se Amélia houvesse aprendido muito cedo que o mundo não era tão gentil quanto deveria ser. Vestia-se com o que tinha, chitão desbotado em tons de cinza e marrom, 2 vestidos de trabalho que ela lavava e alternava com um cuidado meticuloso que transformava o simples em digno.
Seu único objeto de valor era uma pequena cruz de prata que havia pertencido à mãe, guardada dentro de um pano dentro da trouxa que ela carregava com o cuidado de um cofre. Movia-se pelos corredores da mansão, sempre encostada às paredes, como alguém que aprendeu que ocupar espaço é um privilégio que precisa ser justificado. Seus passos eram quase silenciosos, sobre os ladrilhos da cozinha e sobre os tapetes gastos da sala de jantar. E ela tinha o hábito de terminar seu trabalho em silêncio tão completo que às vezes as outras empregadas se assustavam ao perceber que ela estava ali. Mas as mãos de Amélia, calejadas, mas delicadas, de dedos longos e unhas sempre limpas apesar do trabalho pesado, com as marcas específicas de quem amassa e esfrega e limpa e cuida, eram a única coisa que a sociedade local reconhecia sem reservas e sem ressalvas. Os peões a cumprimentavam com o chapéu na mão, mesmo quando não havia ninguém olhando. As crianças dos trabalhadores livres da fazenda a procuravam quando estavam doentes ou assustados, sabendo que ela tinha ervas para a febre e palavras para o medo, e as duas coisas igualmente com paciência ilimitada. Até o cachorro velho do pátio, um vira-lata chamado Biscuit, que rosnava para todo mundo sem exceção, sentava ao lado de Amélia, em silêncio contemplativo, como quem reconhece uma alma sem precisar de apresentação formal. Era essa presença suave, mas firme, esse respeito espontâneo que ela recebia sem pedir, que Dona Perpétua Cavalcante não conseguia suportar. Perpétua tinha 52 anos e era, por direito do segundo casamento, com o finado fazendeiro Augusto Cavalcante, madrasta de Rodrigo, o verdadeiro herdeiro da propriedade. Alta, de porte quase militar e cabelos negros pintados com índigo e sempre penteados para cima num coque severo que a fazia parecer ainda mais imponente, ela usava sedas importadas mesmo nas manhãs em que não havia ninguém digno de sua elegância para impressionar. Seus olhos castanho escuros eram sempre semicerrados, como se o mundo inteiro fosse uma negociação em andamento e ela estivesse permanentemente calculando cada variável. Usava as joias com a precisão de quem conhece o exato poder de cada peça. A brocha de safira para intimidar, os brincos de ouro para seduzir, o colar de coral para dias em que precisava parecer vulnerável. Tratava os empregados com a cordialidade fria de quem sabe exatamente quanto cada pessoa custa e, portanto, quanto pode ser descartada sem prejuízo. Desde a morte de Augusto, 2 anos antes, havia assumido o controle informal da casa, enquanto Rodrigo administrava os campos e os negócios externos. Seu poder crescera como era, silencioso, constante, sufocante. Ela redistribuía mantimentos a seu critério, favorecia fornecedores indicados por parentes e mantinha os empregados numa hierarquia de favores e ameaças veladas que a garantia no centro absoluto de tudo. O problema com Amélia era que ela simplesmente não entrava nessa hierarquia. Não pedia favores, não devia nada a ninguém, não temia as ameaças veladas, porque já não tinha nada mais a perder. Trabalhava com o mesmo capricho impecável, fosse Perpétua presente ou ausente, fosse o dia de festa ou de chuva. Não fofocava, não se aliava, não cedia. E os peões, que notavam essas coisas com uma precisão que a classe alta subestimava, a respeitavam de um jeito que nunca dispensavam à madrasta. Perpétua detestava isso com uma intensidade que disfarçava de indiferença. A tensão entre as duas mulheres havia crescido ao longo de meses, silenciosa como um incêndio que começa nas brasas e só é percebido quando já não pode ser contido. Amélia notara os desvios de mantimentos, sacas de farinha que sumiam do celeiro, latas de banha repostas com metade do conteúdo original, galinhas do galinheiro que apareciam com regularidade na mesa do sobrinho de Perpétua na vila. Notara, registrara mentalmente com aquela precisão silenciosa que era seu traço mais marcante, e mantivera o silêncio por uma razão simples e profunda.
Não queria causar problema. Não queria ser mais um peso. Mas numa tarde de abril, o silêncio tornou-se impossível de manter. Perpétua a convocou para a despensa e, com aquela voz baixa e cortante, que nunca precisava de volume, pediu que Amélia assinasse um registro falso, declarando que os mantimentos do mês haviam sido entregues integralmente ao celeiro. Era uma formalidade, disse a madrasta, com o tom de quem oferece um favor. Uma proteção administrativa. Amélia olhou para o papel, olhou para Perpétua e respondeu com a educação de sempre, mas com uma firmeza que não deixava margem de interpretação. Não posso assinar o que não é verdade, Dona Perpétua. 3 dias depois, a madrasta convocou todos os empregados no terreiro da mansão. A tarde de abril era de um dourado cruel, o tipo de luz que faz tudo parecer belo mesmo quando não é. O terreiro da fazenda das Bromélias estava parado naquela hora. O cheiro de terra seca e café recém-torrado suspenso no ar quente. As bromélias alaranjadas nos canteiros da entrada, incendiadas pelo sol. Os peões pararam o que faziam. As cozinheiras saíram da cozinha. As crianças, que brincavam entre os pés de café nos fundos, pararam e olharam. Até os cachorros ficaram quietos. Perpétua estava de pé no centro do terreiro, de seda borgonha e postura de tribunal, com a serenidade calculada de quem está executando um plano elaborado com cuidado. Sua voz cortou o silêncio da tarde com precisão cirúrgica. Amélia Souza Ferreira é uma ladra e uma insubordinada. Ela subtraiu mantimentos desta casa e se recusou a colaborar com a administração. A partir de agora, ela não trabalha mais aqui. A trouxa de pertences de Amélia, amarrada às pressas por mãos que não eram as dela, jogada do alto da varanda por uma das outras empregadas, obedecendo ordens que não havia pedido, caiu na lama da entrada com um baque surdo que ecoou pelo terreiro inteiro. Amélia estava de pé entre os outros empregados, numa posição que não era de acusada nem de réu, simplesmente de pessoa que está parada onde estava. O sol batia no seu rosto levantado, nos olhos âmbar que não piscavam. Por um momento, não houve nenhum som no terreiro, além do vento entre as bromélias. Então ela andou até a trouxa, abaixou-se, pegou com as 2 mãos, ergueu. Olhou para a lama que havia sujado o pano, com uma calma que parecia quase sobrenatural, do tipo que não é frieza, mas é algo mais profundo, mais caro, mais difícil de construir. Sacudiu a trouxa devagar, 1 vez, 2 vezes, com a mesma atenção cuidadosa que usaria para dobrar um lençol de cama. Depois ergueu o queixo, não olhou para Perpétua. Não olhou para nenhum dos empregados que a observavam com aquele silêncio pesado de quem sabe que está vendo algo errado, mas não tem poder de mudar nada. Olhou para o portão e começou a caminhar. Rodrigo Cavalcante estava voltando do pasto do fundo quando ouviu as vozes no terreiro. Tinha 37 anos e era, em medida de trabalho, mais peão do que fazendeiro. Calças de montaria empoeiradas com a terra vermelha do Alto Paranaíba, camisa de linho de riscado aberta no colarinho, chapéu de couro que o sol havia desbotado em tons de caramelo. Seu cavalo, um baio tranquilo e velho chamado Trovão, andava devagar entre os pés de café da alameda lateral quando o murmúrio chegou carregado pelo vento quente. Rodrigo ficou parado sob a jabuticabeira do canto do terreiro. O tronco largo o tornava invisível a quem estava no centro. E viu tudo. Viu a trouxa cair. Viu Perpétua, ereta e satisfeita, com a expressão de quem acaba de resolver um problema de logística doméstica. Viu os empregados olhando para o chão, aquele tipo de olhar específico de quem sabe que está testemunhando uma injustiça e não tem poder de dizer nada. E então viu Amélia. Não era a primeira vez que Rodrigo a observava. Havia anos que ela trabalhava naquela casa, e havia anos que ele notava. Sem nomear, sem dar forma ao que notava,
uma qualidade nela que não tinha equivalente em nenhuma das outras pessoas que habitavam a propriedade. Mas era a primeira vez que havia dessa forma específica. Era a ausência de súplica, a ausência de colapso. Uma mulher que havia acabado de ser chamada de ladra diante de todos, que havia tido seus pertences jogados na lama como lixo, que havia perdido em segundos o único teto que possuía. E ela sacudia a trouxa como quem dobra roupa limpa. Com aquela calma, com aquela postura, com aquele queixo erguido que não era arrogância, era outra coisa inteiramente. Era a recusa de deixar que o que havia acontecido definisse quem ela era. Rodrigo não era um homem de gestos impulsivos. Havia aprendido desde a infância a medir as palavras e os movimentos, a observar muito antes de agir, a nunca reagir antes de entender completamente. Mas quando viu Amélia alcançar o portão de madeira desbotada e começar a empurrá-lo, algo que havia estado absolutamente imóvel dentro dele há muito tempo, talvez desde sempre, se moveu. Amélia, a voz saiu firme. Ela parou. Virou-se lentamente, com aquela economia de movimento que era sua marca. Rodrigo já estava atravessando o terreiro com passos largos, trovão parado sozinho onde havia sido largado. Parou diante dela, tirou o chapéu de couro. Um gesto que não era de cortesia formal, era de reconhecimento. Então, virou-se para o terreiro inteiro, para a Perpétua, para os empregados que observavam, para a tarde de abril, que a tudo iluminava sem a piedade. Amélia, fica. Perpétua abriu a boca. Rodrigo continuou, com aquela voz que nunca precisava de volume para ser ouvida. Qualquer pessoa que saiba onde realmente estão os mantimentos desta casa pode se retirar agora. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Era o silêncio de quem entende que algo mudou de forma permanente e irreversível. Perpétua ficou pálida. Não vermelha, não branca de susto, mas aquela palidez específica de quem percebe que o chão que julgava firme está se movendo sob seus pés. Sua boca fechou. Não disse mais nada. Amélia olhou para Rodrigo por um momento. Os olhos âmbar, que sempre guardavam tanto, guardaram mais uma coisa naquela tarde e inclinou a cabeça levemente. Não era uma reverência de empregada. Era o reconhecimento entre duas pessoas que entendem o peso das palavras e o que custa usá-las com honestidade. Ela voltou para dentro. A batalha havia apenas começado. Naquelas primeiras semanas após o episódio do terreiro, a fazenda das Bromélias ficou dividida de maneiras que não apareciam em nenhum mapa físico. Havia uma linha invisível que se movia pelos corredores da Casa Grande, que dividia refeições e silêncios e olhares, que pesava mais que qualquer fronteira de arame farpado. Perpétua havia aprendido que a confrontação direta havia saído pela culatra, mas havia outras formas de travar uma guerra, formas que ela conhecia com a maestria de quem passou décadas as praticando. A madrasta começou com os rumores, que eram sua arma mais refinada. Com a discrição calculada de quem sabe que uma palavra plantada no momento certo cresce sem precisar de rega adicional, ela foi à vila na sexta seguinte de carruagem e com o sobrinho Guilherme como escolta, e falou com as mulheres certas. As esposas dos comerciantes, que tinham o ouvido do prefeito, as frequentadoras assíduas da missa das 6, que sabiam a genealogia de cada família do município. Não acusava diretamente, jamais. Apenas sugeria com a cabeça levemente inclinada e o tom de alguém que carrega um peso difícil. Uma viúva jovem e um fazendeiro solteiro vivendo sob o mesmo teto, sem supervisão adequada. A frase ficava suspensa no ar como fumaça de queimada, e cada mulher completava com seus próprios preconceitos cultivados ao longo de décadas. O murmúrio chegou à fazenda 3 dias depois, carregado pela boca de Timóteo, o peão mais velho da propriedade, que tinha um sobrinho no cartório da vila. Amélia ouviu e ficou em silêncio.
Não pela humilhação do conteúdo, mas pelo trabalho minucioso que havia por trás de tudo. O esforço imenso que uma pessoa pode dedicar a destruir quem nunca a havia atacado. Na semana seguinte, chegou uma carta formal. O sobrinho Guilherme, um rapaz de uns 25 anos, com um jeito específico de quem sempre viveu de favores alheios, apareceu na fazenda com um envelope selado, sugerindo que Amélia poderia ter uma nova oportunidade em outra propriedade no sul de Minas. A carta era gentil demais, formal demais, escrita com um cuidado que não correspondia a nenhum benefício real. Tinha o cheiro de armadilha. Amélia a leu 2 vezes, dobrou com o mesmo cuidado meticuloso de sempre e a deixou sobre a mesa da cozinha sem responder. Naquela noite, Biscuit, o cachorro velho do pátio, ficou do lado de fora da cozinha a noite toda, como se soubesse que havia algo a guardar. Então veio a carta ao juiz. Timóteo ficou parado na porta da cozinha com o chapéu na mão quando contou. Perpétua havia enviado ao juiz local uma denúncia anônima, mas com o lacre de cera com o brasão Cavalcante, que não era assim tão anônimo, sugerindo que a certidão de viuvez de Amélia poderia ter sido falsificada. Era uma mentira construída sobre absolutamente nada, mas no Brasil de 1878, no interior de Minas, uma denúncia desse tipo podia arruinar uma mulher sem que ela precisasse sequer ser ouvida. A palavra do papel bastava. A palavra de uma viúva pobre, sem homem, sem sobrenome que valesse proteção, não bastava para contestar. Amélia ficou sozinha na cozinha depois que Timóteo foi embora. As mãos em volta da caneca de café que esfriava devagar sobre o fogão apagado. Não chorou. Calculou, com aquela mente ordenada que era seu instrumento mais confiável. Sabia onde estavam os papéis de Benedito, a certidão de óbito registrada em cartório, o registro de casamento em livro paroquial, o recibo da venda da terreinha que ela havia feito para pagar as dívidas do enterro. Sabia que eram verdadeiros e verificáveis. O problema não era a prova, era o processo de provar enquanto sendo quem era, enquanto estando onde estava, sem recurso e sem nome. Foi nesse período que Rodrigo passou a observar Amélia de uma forma que ele mesmo levou tempo para nomear. Não mais como empregada. Nunca havia sido apenas isso em seu olhar, mesmo que ele não soubesse disso com clareza. Era mais como se ele estivesse vendo, pela primeira vez, o contorno completo de algo que havia estado sempre presente, mas fora de foco. Como uma figura num espelho embaçado que de repente fica nítida. Ele via como ela tratava os peões com a mesma consideração que dispensava às outras cozinheiras, sem hierarquia de importância. Viu como numa manhã em que o filho de um trabalhador havia cortado o pé num cacho de vidro enterrado no pátio, ela havia passado 40 minutos com a criança no colo, limpando o ferimento com a paciência de quem não tem pressa, cantarolando baixinho uma cantiga de acalanto até o menino parar de chorar completamente. Viu como nas vezes em que as contas da casa eram dispostas sobre a mesa da sala de estar, ela organizava os registros com uma clareza que nenhum guarda-livros profissional havia conseguido replicar. Categorias precisas, datas conferíveis, tudo verificável por qualquer pessoa de boa fé. Rodrigo era um homem que havia aprendido a desconfiar dos vínculos afetivos com a mesma convicção quieta com que desconfiava de vendedores muito simpáticos. Seu casamento, breve, infeliz, com uma mulher que havia morrido de parto depois de um ano de uma união que nunca havia sido de afeto, mas apenas de conveniência social e pressão familiar, havia deixado nele a certeza funda de que não sabia escolher, que não sabia amar da forma que alguém merecia. Tornara-se pragmático quanto a emoções, fechado como celeiro em tempestade. Havia começado a buscar, vagamente e sem entusiasmo, uma administradora competente para a casa, não uma companheira, apenas uma solução prática. Mas o coração, quando está de fato prestando atenção, não pede permissão antes de agir.
Os gestos de Rodrigo começaram pequenos, quase invisíveis para quem não estivesse olhando com atenção. Mandou consertar a janela quebrada do quarto dos empregados, que havia estado emperrada desde o inverno anterior, com a madeira apodrecida e o vidro faltando. Não disse nada sobre o motivo, não anunciou. Simplesmente apareceu uma tarde com o carpinteiro da fazenda e ficou de pé, supervisionando enquanto o serviço era feito. Nas noites frias de maio, quando os empregados se reuniam na cozinha depois do jantar para tomar café e conversar antes de dormir, Rodrigo passava pela cozinha para buscar água e, sem cerimônia nem explicação, colocava a cadeira de madeira com assento de palha mais próxima ao fogão de pedra, a mais quente, a mais confortável, numa posição que ficava exatamente onde Amélia costumava sentar. Numa manhã de terça-feira, ele apareceu na cozinha com o caderno de contas das despesas mensais e pediu que ela revisasse os registros de mantimentos. Não como uma ordem, como uma pergunta. Você acha que esses números fazem sentido? Amélia olhou, folheou, apontou 3 inconsistências com data e valor exatos. Explicou com precisão tranquila onde cada desvio havia ocorrido e como havia sido disfarçado. Rodrigo ouviu sem interrompê-la, tomando notas num canto da página com letra de pressão firme. Quando ela terminou, disse apenas: "Obrigado." Mas a forma como disse, com uma seriedade que reconhecia o valor real do que havia recebido, não como favor, mas como contribuição legítima, ficou ecoando em Amélia por horas, depois dias. Perpétua observava tudo com aqueles olhos sempre semicerrados de cálculo e intensificou seus movimentos. Convocou um chá na fazenda para as famílias mais influentes do município, apresentando-se como anfitriã de uma propriedade que não era dela. E na sala de visitas, entre biscoitos de polvilho e conversas que pareciam amenas, deslizou comentários sobre a impropriedade da situação, com o tom exato de quem compartilha uma preocupação legítima. O pobre Rodrigo sempre foi ingênuo com relação a certas pessoas que se aproveitam de sua bondade. Não precisava dizer mais. O resto era completado no silêncio dos leques. Uma das senhoras presentes, esposa do prefeito, perguntou depois a uma das cozinheiras mais antigas sobre Amélia. A cozinheira, que havia trabalhado ao lado de Amélia por 2 anos, sem um único desentendimento, respondeu com uma franqueza que ninguém havia encomendado, mas ninguém pôde contestar. Amélia é a mulher mais honesta que conheço. Se Perpétua diz outra coisa, é porque tem medo dela. A notícia chegou a Rodrigo por caminhos que ele não havia solicitado. Na manhã seguinte, via Timóteo, que havia ouvido de seu sobrinho, que havia ouvido do marido da cozinheira. Rodrigo ouviu, guardou em silêncio e passou a noite sentado na varanda, olhando os cafezais dormentes sob a lua de maio. Havia uma coisa que ele havia percebido nos últimos meses e que não conseguia mais ignorar. Em toda aquela fazenda, com todos aqueles empregados, com Perpétua e Guilherme e os parentes que apareciam para jantares que ele não havia convidado, havia uma única pessoa que nunca lhe havia pedido nada. Nunca havia pedido favor, nunca havia pedido proteção, nunca havia buscado sua atenção para reclamar ou para agradar. Simplesmente trabalhava, mantinha, cuidava, como se o fazer bem não precisasse de reconhecimento para justificar sua existência. Aquilo, Rodrigo entendia agora, era a forma mais rara e mais cara de integridade que ele havia encontrado em toda a sua vida adulta. A noite em que tudo mudou entre eles não havia sido planejada por nenhum dos dois. Era uma noite de maio, com a chuva fina e obstinada que o outono mineiro deita sobre o cerrado. Aquele tipo de chuva que não assusta, mas também não afrouxa, que transforma o cheiro da terra vermelha numa coisa que permanece nos pulmões. Rodrigo havia terminado tarde os registros do celeiro na sala de escritório, com a lamparina de querosene fumegando levemente, e passou pela cozinha em busca de água antes de subir. Amélia estava na varanda dos fundos,
de pé junto à grade de madeira que dava para o pomar, as mãos envolvendo uma caneca de folha de Flandres que havia esfriado há muito. Ela não estava olhando para nada específico, ou talvez estivesse olhando para tudo de uma vez, para a chuva fina sobre as folhas de mangueira, para as bromélias que brilhavam úmidas sob a luz escassa da janela. Rodrigo ficou parado na soleira por um momento antes de ela perceber que havia alguém ali. "Não consegue dormir?" ele perguntou. Ela virou-se. Havia uma tranquilidade nela que não era apatia, era a quietude de alguém que aprendeu a habitar o próprio interior sem ansiedade, a ficar consigo mesma sem fugir. "Às vezes fico aqui quando o barulho da cabeça fica alto demais", ela respondeu com aquela honestidade direta que não precisava de justificativa. Rodrigo saiu para a varanda, apoiou os cotovelos na grade ao lado dela. Ficaram os dois em silêncio por um tempo, sem determinação, ouvindo a chuva sobre o telhado de barro e sobre as folhas do pomar, e havia no silêncio daqueles dois algo que era mais comunicação do que a maioria das conversas que qualquer um dos dois havia tido em anos. "Por que você nunca me disse sobre os desvios?" ele perguntou finalmente, antes que chegasse ao ponto que chegou. Amélia ficou em silêncio por um momento. Quando respondeu, não o olhou. Olhou para a chuva, para as folhas brilhantes. "Porque eu não queria ser mais um peso para o Senhor carregar." Rodrigo absorveu aquilo com a lentidão de quem está percebendo ao mesmo tempo duas coisas: o conteúdo da frase e a lógica mais funda que havia por trás dela. A lógica de uma mulher que havia aprendido, ao longo de toda uma vida de perdas e recomeços e lugares temporários, a minimizar sua própria existência para não incomodar, para não pesar, para ocupar apenas o espaço absolutamente necessário. "A senhora nunca foi peso", ele disse, devagar, com aquela medição de palavras que era sua forma específica de dar peso ao que dizia. "Sempre foi a única coisa funcionando direito nessa casa." Amélia ficou imóvel por um instante que parecia conter uma quantidade desproporcional de tempo. Então, sem que ela fizesse nada para impedi-la, uma lágrima escorreu pelo canto do olho esquerdo. A primeira, ela percebeu com uma espécie de espanto silencioso em meses. Não porque estava triste naquele momento, mas porque havia algo insuportavelmente gentil em ser visto por alguém que poderia com toda facilidade não ter olhado. Rodrigo viu. Não fez cerimônia, não comentou com palavras, não se moveu para consolá-la de forma teatral. Ficou onde estava, ao lado dela, e aquela presença simples e sólida foi suficiente. Foi mais do que suficiente. Foi exatamente o que ela precisava, que era ser acompanhada sem precisar desempenhar nada. Nos dias seguintes, algo havia se assentado de forma permanente entre os dois. Não havia declarações em voz alta, não havia gestos excessivos. Havia uma atenção mútua que não anunciava a si mesma, mas que estava presente em tudo. No jeito como Rodrigo perguntava como ela havia dormido com o olhar de quem quer saber de verdade, não de quem cumpre protocolo social. No jeito como Amélia, que havia passado anos se tornando invisível, descobria que era absolutamente visível para aquele homem, e que a sensação disso era ao mesmo tempo assustadora e estranha de como podia ser tão boa. Foi então que Perpétua fez sua última jogada, e foi a mais audaciosa de todas. Num domingo de manhã, após a missa na igreja matriz, a madrasta convocou uma reunião informal no adro com as famílias mais influentes do município. Havia preparado tudo com o cuidado de quem planeja uma batalha final. Estava de seda azul cobalto com barra de renda, com o coque ainda mais severo do que de costume, com as joias certas para cada pessoa presente. Tinha ao lado o sobrinho Guilherme e duas das matronas com quem havia cultivado aliança por anos de chás e confidências estratégicas. Anunciou, com a voz de quem carrega uma preocupação de peso e responsabilidade moral:
que o senhor Rodrigo Cavalcante havia sido vítima de influências inadequadas, que havia na fazenda uma situação que comprometia a dignidade do nome Cavalcante e que ela, como representante legítima do legado do finado Augusto, tinha obrigação de proteger a propriedade e o jovem viúvo que não via o perigo. Rodrigo estava a 10 passos de distância, parado no degrau da igreja. Ninguém havia lhe avisado sobre a reunião, mas ele a viu ao sair da missa, viu o círculo de pessoas formado no adro, viu Perpétua no centro com aquela postura de tribunal e entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Ficou parado por um momento no degrau de pedra, chapéu na mão, enquanto o vigário saía ao seu lado e piscava para ele com aquele olhar de quem sabe mais do que diz. Então, desceu os degraus e caminhou até o grupo. As vozes pararam quando ele chegou. Perpétua voltou-se para ele com a expressão de quem está pronta para explicar, para redirecionar, para fazer parecer que estava agindo no melhor interesse de todos. Mas Rodrigo não a deixou falar. Tirou do bolso interno da camisa um envelope dobrado e entregou ao vigário, que era também o notário informal da comunidade. Registros de desvios sistemáticos de mantimentos da fazenda das Bromélias entre 1876 e 1878, disse, com a voz baixa que nunca precisava de volume. Contratos adulterados com fornecedores e a cópia de uma denúncia enviada ao juiz local contra uma funcionária desta fazenda, com a prova pericial de que o documento era fabricado. E Perpétua ficou branca como cal. O vigário abriu o envelope, leu com atenção que ia da primeira à última linha. Passou para o prefeito que estava ao lado. O prefeito leu. Um dos comerciantes pediu para ver. O silêncio que pousou sobre o adro naquela manhã era o tipo que acontece quando uma mentira que funcionou por anos finalmente encontra a verdade num lugar onde não há como fugir. Então Rodrigo se virou. Amélia havia chegado à missa mais tarde, sempre chegava nos últimos bancos, sempre saía pelos primeiros e estava parada na borda do grupo, sem entender completamente o que acontecia, mas entendendo o suficiente, com aquela trouxa de sentidos aguçados de quem aprendeu a ler situações antes que elas se explicassem em palavras. Amélia Souza Ferreira, disse Rodrigo, em voz que a vila inteira no adro ouviu, eu gostaria de lhe fazer um pedido. E ali, no adro da igreja matriz, diante do vigário e das matronas de leque aberto, e dos peões que haviam saído da missa atrás das famílias e dos comerciantes que já haviam aberto suas lojas, mas saído para ver o que havia no adro, Rodrigo Cavalcante pediu Amélia em casamento. Não com pompa, não com discurso elaborado de homem que praticou as palavras no espelho, com aquela seriedade direta e sem ornamento que era a forma mais honesta que ele conhecia de dizer algo verdadeiro. O vigário, recomposto de sua surpresa com a velocidade de quem exercita o decoro profissionalmente, perguntou se ela a aceitava. Amélia ficou em silêncio por um momento. Não de hesitação, era outra coisa. Era o silêncio de quem precisa de um instante para entender que o que está acontecendo é real, para deixar que a realidade se assente antes de responder a ela. Seus olhos âmbar, cheios de luz do sol da manhã de domingo, encontraram os olhos verdes de Rodrigo, e ela respondeu em voz clara e calma que não tremia. Aceito, não pelo título, mas porque aprendi que ser vista por alguém que poderia ignorar é a forma mais rara de amor. A vila inteira ouviu. As matronas ficaram quietas com os leques parados. Os peões tiraram os chapéus. O prefeito guardou os documentos do envelope com cuidado de quem entende que está guardando uma história. Perpétua, entre os presentes, não disse mais nada. Havia ficado parada como uma árvore que recebeu um raio. De pé ainda, mas já morta por dentro. Na semana seguinte, ela deixou a fazenda das Bromélias levando apenas o que era legitimamente seu, que era muito menos do que havia acreditado por anos. 10 primaveras haviam passado desde aquela tarde de outono em que uma trouxa foi atirada na lama de um terreiro.
A fazenda das Bromélias era uma propriedade diferente agora, não nos alicerces ou nas paredes, que permaneciam os mesmos de tijolo antigo e madeira maçaranduba, mas no modo como respirava. No modo como havia gente nela e como essa gente se movia. Havia um jardim na entrada que antes não existia. Fileiras de rosas amarelas que Amélia havia plantado no primeiro mês de casada, em covas que ela mesma abriu com as mãos numa manhã de setembro, enquanto Rodrigo ficava de pé ao lado, observando com aquela expressão específica que ele tinha quando estava tentando não demonstrar que estava feliz, o que significava que estava muito feliz. As rosas cresceram sem cerimônia, sem pedir licença, e se tornaram a primeira coisa que qualquer visitante via ao chegar à propriedade. Uma cor que não existia antes dela, que era só dela, que havia ficado. A casa grande tinha uma pequena construção nova de tijolo cozido no canto direito do terreiro, a escola. Toda manhã de domingo, Amélia passava 2 horas ali com os filhos dos trabalhadores, ensinando letras e contas com a paciência infinita de quem acredita que cada criança que aprende a ler é um pedaço do mundo que muda de direção. Alguns pais resistiram no início, achando supérfluo ou até perturbador ensinar a ler para quem trabalharia a vida inteira na terra. Rodrigo os ouviu sem pressa e sem julgamento, e depois disse apenas que quem quisesse que os filhos fossem à escola, a escola estaria aberta. Quem não quisesse, estava de acordo. No terceiro mês de funcionamento, havia 23 crianças sentadas no chão de terra batida. No primeiro ano, 38, de idades entre 4 e 12 anos. A notícia da escola chegou às fazendas vizinhas, chegou à vila, chegou ao município. Uma professora visitou para ver. Um padre veio dar bênção. Uma família de fazendeiros do outro lado do rio mandou perguntar se podiam mandar 2 filhos que moravam longe demais para aprender sozinhos. Amélia disse que sim para todos. Ela e Rodrigo tinham 2 filhos. O primeiro, Tomás, tinha 8 anos e havia herdado os olhos verdes do pai com a intensidade dos olhos âmbar da mãe. Uma combinação que produzia uma cor de mel esmeralda que as pessoas paravam para olhar e depois não sabiam exatamente descrever. Era quieto como Rodrigo, curioso como Amélia, e tinha o hábito de sentar ao lado dos adultos quando conversavam sério, ouvindo com a atenção de quem sabe que as palavras dos mais velhos carregam coisas que não se repetem. Já sabia ler com fluência, escrevia com cuidado, e havia começado a fazer as contas da merenda da escola quando a mãe precisava de ajuda. A caçula, Clara, tinha 5 anos e era a negação completa de toda aquela quietude. De cabelos castanhos soltos e riso alto e bom, corria entre os pés de café como se o mundo fosse um parque construído especialmente para ela. E tinha uma habilidade precisa para aparecer exatamente quando o pai estava tentando fazer cara séria para alguma situação que precisava de seriedade. E conseguir, sem nenhum esforço aparente, desfazer qualquer solenidade com um sorriso ou uma pergunta absolutamente fora de contexto. Rodrigo fingia que ficava contrariado. Não ficava. Rodrigo havia mudado de uma forma que ele mesmo levou tempo para reconhecer como mudança, porque mudanças reais raramente anunciam sua chegada. Chegam devagar, como a água que vai moldando a pedra. Não havia se tornado um homem de muitas palavras, que nunca havia sido sua natureza e que Amélia jamais havia pedido que fosse. Mas as poucas palavras que usava tinham um peso diferente agora. O peso de alguém que aprendeu que falar pouco não é o mesmo que sentir pouco. Havia aprendido que um lar não se administra, se habita. Que a diferença entre as duas coisas é a diferença entre contar o que se tem e estar presente no que se vive. Quanto à Perpétua Cavalcante, ela havia partido para Uberaba com uma mala que continha menos do que ela havia acreditado ter acumulado por anos. Os registros compilados pelo advogado de Rodrigo haviam chegado aos ouvidos certos,
e a elegância que ela havia passado décadas construindo sobre favores e manipulações se desfez com uma velocidade que surpreendeu até quem a conhecia bem. Sem o poder da fazenda para sustentar sua posição, sem o nome Cavalcante para abrir portas que de outra forma permaneceriam fechadas, Perpétua foi encolhendo nos anos seguintes com aquela velocidade específica das pessoas que existiam, principalmente pelo reflexo do poder alheio. Morreu numa manhã de inverno de 1884, em quarto de pensão em Uberaba, sem visitas registradas na semana anterior e sem luto público que alguém houvesse convocado. Na fazenda, quando a notícia chegou por carta, Rodrigo a leu, dobrou o papel e não disse nada. Ninguém falou mal dela. Simplesmente pararam de lembrá-la, que é, às vezes, a forma mais honesta de encerramento. Não o ódio que perpetua, mas o silêncio que deixa ir. Numa tarde dourada de outono de 1888, com as rosas amarelas da entrada em pleno florescimento, com os filhos brincando entre os pés de café e o cheiro de pão saindo da cozinha, como sempre, como todos os dias, como a promessa repetida de que havia comida e abrigo e gente que se importava, Rodrigo encontrou Amélia na varanda. Ela estava sentada na cadeira de palha de sempre, as mãos em volta da mesma caneca velha de folha de Flandres, com a qual havia estado naquela noite de chuva de maio de tantos anos atrás. E ela estava sorrindo, não para ele, que chegava pela porta, não para nenhuma das crianças que gritavam de alegria em algum lugar entre os cafezais, para nenhum lugar específico, para a tarde inteira, para o cheiro do café e do pão, para o som dos passos de Tomás no cascalho, para o grito de Clara descobrindo alguma coisa entre as folhas, para a vida que havia sobrado depois da tempestade. Rodrigo ficou parado na porta por um momento, observando aquele sorriso. Então entrou, pegou a outra cadeira e sentou ao lado dela. "Em que você está pensando?" ele perguntou. Ela virou-se para ele e havia nos olhos âmbar algo que ele havia aprendido a reconhecer como a versão mais completa e mais verdadeira dela. A quietude de quem chegou em casa e sabe disso. "Em que teria acontecido?" disse ela, "se a janela do quarto não estivesse quebrada naquele inverno." Rodrigo ficou em silêncio por um momento, entendendo a referência. Um lado de sua boca se moveu levemente, que para ele equivalia a uma gargalhada. "Eu teria encontrado outra desculpa", ele disse. Amélia riu. Um riso baixo, real, do tipo que não precisa de plateia nem de permissão. E Rodrigo, que havia aprendido que o som daquele riso era uma das coisas mais sólidas e mais verdadeiras que ele conhecia no mundo, ficou onde estava, ao lado dela, ouvindo os filhos no cafezal e o pão na cozinha e a tarde que ia dourar devagar até virar noite. Às vezes, a vida nos retira tudo o que consideramos seguro. Um teto, um nome reconhecido, a certeza de que amanhã vai se parecer com ontem. Foi isso que aconteceu com Amélia, que foi chamada de ladra e teve seus pertences atirados na lama diante de todo mundo que a conhecia, por uma mulher que tinha poder demais e escrúpulos de menos. E o que Amélia fez, naquele momento em que qualquer pessoa estaria com razão de desmoronar, foi sacudir a trouxa, com calma, sem espetáculo, e continuar andando. Essa história não é só sobre um amor que aconteceu numa fazenda de Minas Gerais, em 1878. É sobre o que acontece quando uma pessoa se recusa a ser reduzida ao julgamento que fazem dela. É sobre como a dignidade silenciosa pode ser, paradoxalmente, a coisa mais barulhenta numa sala cheia de vozes altas. E é sobre como ser visto, realmente visto, por alguém que poderia com toda facilidade ter olhado para outro lado. É a forma mais rara e mais preciosa de ser amado. Amélia não precisou gritar para ser ouvida, não precisou fingir para ser amada, não precisou se curvar para ser respeitada.
Simplesmente continuou sendo ela mesma, mesmo quando isso custava muito caro, e isso foi o suficiente. Mais do que suficiente. Foi o começo do único caminho que sempre deveria ter sido. Se essa história tocou o seu coração, me conta o que você sentiu. Teve alguma cena que te emocionou mais? Alguma frase que você vai guardar no coração? E se você chegou até aqui, escreve a palavra bromélias nos comentários. Assim eu vou saber que você acompanhou a Amélia até o final e que acredita, como ela, que a autenticidade sempre vale mais do que a aparência. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever se ainda não fez isso e compartilhar essa história com alguém que precise lembrar que ser digno numa hora difícil não é fraqueza, é a maior força que existe. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história. Let's go!